Olá, tudo bem com você? Olha só, hoje o nosso Capcast ele está incrível e eu tenho um convidado, gente, que além de um profissional maravilhoso, competente, sério, é o meu amor. Uau! E aí, gente? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar com você aqui, Rô. A minha melhor amiga, minha amante, minha esposa. Que bom estar com você e poder falar daquilo que nós gostamos, daquilo que nós amamos e praticamente daquilo que nós fazemos juntos todos os dias. Bom, não é sexo, tá? Isso eu não vou contar nada pra você. É isso aí. Me fala uma coisa aqui que eu gosto, assim, eu e você, nós dois, para quem não sabe, nós somos treinadores comportamentais e nós trabalhamos com desenvolvimento humano, né? O que te levou? Eu entendo o que me levou ao autoconhecimento, mas o que te levou ao autoconhecimento? Sendo bem honesto, o que me levou ao autoconhecimento foi você. Porque quando nós nos conhecemos, eu achei que eu sabia tudo de conhecimento, que eu me conhecia, né? Eu já tinha vindo de um casamento, tinha ficado viúvo, e achei que eu sabia cuidar da minha vida. E naquela época eu achava que eu cuidava do meu corpo e esquecia que eu precisava cuidar talvez da parte principal do meu corpo, que é a minha mente. E se você lembra bem, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, nós nos separamos numa época, lembra? E aí naquela época que nós nos separamos, eu resolvi vou cuidar da minha cabeça, vou tratar minha cabeça. Lembra que nós conhecemos o Peter e Na aí verdade, ele nos ajudou? Na verdade foi bem nessa linha mesmo, porque nós entramos num conflito muito grande devido a filhos, a situações, família e tudo mais. E às vezes eu acredito que o problema nem era tanto nós dois, né, na época. Mas era muita coisa envolvida. Mas você sabe que o que é mais gostoso dentro do autoconhecimento é você entender que não precisa ter exatamente um problema. Você se conhecer, saber como funciona o seu corpo e principalmente saber como funciona a sua mente, isso te leva a um crescimento espiritual, te leva a um crescimento emocional e isso te faz ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos. E você que convive mais comigo, porque assim, esse conhecimento ele veio logo no início, graças a Deus, do nosso relacionamento, né? E nos trouxe, acho que, um sem número de benefícios que não tem nem como a gente falar da quantidade de benefícios que nós temos por causa disso. E isso também me lembra uma coisa muito importante. Seja o trabalho que você quiser fazer, olha que legal isso. O trabalho que você quiser fazer, aquilo que você quiser desempenhar. Se você pegar todos os dias e você pegar um livro e você ler esse livro 1 hora por dia de um trabalho que você queira fazer, com 5 anos você lendo um livro 1 hora por dia desse livro, com 5 anos você se torna um especialista naquela matéria. Olha que bacana você se tornar um especialista em alguma coisa, sem precisar passar por escola, apenas estudando, lendo. E você sabe que eu amo ler, né? Então assim, várias coisas. Eu não digo que eu sou um especialista, porque eu acredito que a gente precisa continuar estudando. Mas muitas das coisas que nós sabemos hoje, nós vivemos na prática. Não só lendo livros, mas... Na verdade, foi tudo na prática, na né? prática, né? Nós não temos só a teoria, né? Nós temos a prática. E o primeiro contato eu lembro que foi com o Peter, né? E qual que é a questão da resistência? Porque o que eu percebo, a mulher ela é mais aberta para buscar essa questão de evolução. O homem ele já é mais reservado. Você sendo um homem, quais foram as reservas, as dificuldades de se deixar permitir? Então, eu não tive esse problema. Eu concordo com você que os homens eles criam barreiras e isso acaba com que atrapalhe no desenvolvimento humano deles. Eu concordo com você nisso. Mas eu nunca tive muitas barreiras em, por exemplo, confessar alguma coisa. Em aceitar receber alguma ajuda. Depois daquele momento que eu entendi que eu precisava trabalhar na minha mente, eu falei, espera um pouco. Então, se eu preciso trabalhar na minha mente, eu vou me dispor a contar e fazer o que é necessário para fazer acontecer isso. Que é o que eu falei do comprometimento. Se você gasta 1 hora aprendendo alguma coisa, você vai aprender e vai se tornar um especialista. E naquele momento eu me comprometi a melhorar como pessoa.
E de fato eu melhorei muito, não porque eu estou falando, mas porque vocês falam isso, minha família fala isso. Obviamente, nem tudo são flores, então a gente está sempre aprendendo. E coisas que voltam e que você repete é porque você ainda não aprendeu, você precisa melhorar, você precisa, digamos assim, passar por uma repetência, como se fosse na escola, para você fazer aquilo melhor. E depois, naturalmente, essas coisas não voltam a acontecer mais na sua vida. Então, quando nós conhecemos o Peter, um abraço para o Peter, se ele chegar a ver nossos vídeos, todo carinho por você, Peter. E aí, eu não tive muitos segredos, eu acho que foi muito bacana isso, essa troca, poder falar o que eu sentia, poder falar o que doía dentro de mim, e ouvir alguém que entendia, e às vezes nem entender perfeitamente, mas só ouvir. A gente sabe hoje que uma das grandes power skills da vida moderna, se não a maior power skill, é a escutativa. E uma das coisas que eu mais percebia no Peter quando ele nos atendia era isso. Ele nos ouvia atentamente. Gente, escutativa significa não só você estar de corpo presente e estar ouvindo. Realmente é você ouvir atentamente e entender o que a pessoa está dizendo para aí você entrar com respostas, né? E isso acontecia muito com o Peter. Então isso é muito legal. Se a gente pode deixar um conselho para as pessoas, aperfeiçoar hoje as suas power skills, depois a gente pode até falar sobre isso, você aprender a ouvir. Que é a arte da comunicação, é você ouvir, né? Você fala tanto de comunicação, né? Então você pode falar bem disso, de aprender a ouvir, né? É isso. Então já vai nas power skills. Já vai nas power skills. O melhor de tudo de fazer um programa com a Rô é que ela já quer me largar logo no fogo. Para falar de power skill, preciso falar de soft skill e de hard skills. São habilidades que... As soft skills são as habilidades que você nasce com elas. São inerentes do seu ser. Já as hard skills são aquelas habilidades que você desenvolve com estudo ao longo do tempo. E as power skills, que são as que estão em alta hoje, são aquelas atividades, aquelas... que você não só desenvolve, mas como você aprende e vai melhorando. É como se você unisse soft skill e hard skill e dentro disso você melhora. E quais que nós podemos falar? Eu gosto de falar sempre duas. Dá para falar um caminhão de power skills aí. Mas nós podemos falar da escutativa e nós podemos falar também da inteligência relacional. Inteligência relacional. Porque todo mundo fala muito sobre inteligência emocional. Eu entendo como inteligência emocional é como se você se comporta com as suas emoções em relação às pessoas. Mas se você falar inteligência relacional, vai muito mais além. Vai como você se comporta com as suas emoções diante das pessoas, mas também diante das relações causadas por essas pessoas que estão na sua vida ou não. Vamos pensar numa empresa. E como você se comporta relacionalmente com as pessoas, sabe? E uma coisa bem importante, amor, ou Rose, eu não sei como te chamar, ou minha amiga, uma coisa muito importante é você, por exemplo, você está procurando um emprego hoje, você precisa entender sobre inteligência relacional, você precisa entender sobre escutativa, você precisa entender essas power skills. Essa falta de habilidade, então, gera também um desemprego. Com toda certeza, porque, veja, hoje as empresas preferem muito mais ter alguém que tenha uma inteligência relacional do que alguém que tenha proficiência no negócio em si. É óbvio que você precisa conhecer o negócio, é óbvio que você precisa saber a sua função, mas entre você saber sua função e não ter inteligência, com toda certeza, quem tem uma inteligência relacional tem mais condições de continuar no emprego e não só isso, de fazer com que a empresa cresça. Porque é isso que as empresas buscam hoje, crescer. Em primeiro momento, o que a empresa quer, a função social da empresa é dar lucro. Se nós pararmos para pensar. Claro. E para ela dar lucro, ela precisa ter o melhor material humano nas melhores funções.
desempenhando o seu melhor papel. E como se desempenha o melhor papel? Tendo uma inteligência relacional acima da média. Então, assim, existe uma questão que as empresas, elas contratam por capacitação. A pessoa é capacitada para estar naquela vaga, mas elas demitem pela questão da falta de emoção. Aí você falou tudo. Porque daí entra uma pessoa lá que tem um descontrole emocional, não sabe se relacionar, não sabe ter uma escuta ativa, não sabe direcionar a sua equipe. Um líder, por exemplo, né? A diferença de liderança com chefia é totalmente diferente. Totalmente As diferente. pessoas colocam tudo numa questão, no Numa balaio. caixinha só. Não, cada um tem uma função diferente. E elas demitem por causa da falta da inteligência relacional, das brigas internas, dos confrontos internos, da Mas falta quem de demite? comunicação. A empresa. Não, a empresa, mas quem demite? Porque é um CPF que está demitindo, é uma Sim, pessoa, sim, concorda sim, comigo? sim. Essa pessoa, ela tem as funções, as capacidades para entender isso perfeitamente? Não. Não, porque O que é mais fácil? Vamos pensar o seguinte. É mais fácil eu ver alguém que está me dando problema, eu demitir, ou é mais fácil eu treinar essa pessoa? Se é uma pessoa que tem as qualificações, ela tem potencial, ela tem algumas coisas a serem alinhadas, claro que compensa em você investir. Compensa, mas é mais fácil eu demitir. As pessoas não veem pelo lado de treinar, eles acham muito desgastante. É questão do investimento? O grande problema não está no treinamento em si, porque muitas empresas não querem investir, ótimo, mas o problema não está nisso. O problema está em você contratar mal. Tudo bem que não é a nossa função falar sobre treinamento, sobre contratação, porque assim, a gente não é tão profundo nisso, nem eu, nem você. Mas, se você entende que a tua contratação vai fazer toda a diferença dentro do ciclo da sua empresa, você vai procurar contratar como? A gente sempre fala, eu converso com várias pessoas de RH e muitos RH trabalham sem entender temperamentos. Perfil comportamental. O perfil comportamental. Se nós formos falar de temperamentos, por exemplo, você concorda que se você contratar alguém para uma área de vendas, se é um melancólico, ele não vai vender? Ele não vai vender. Como ele não seria vai o perfil desempenhar. de um melancólico? Para as pessoas entenderem. É uma pessoa que é mais introspectiva, mais fechada. Esse perfil geralmente vai servir, por exemplo, para um back, para estar recebendo. Não, vamos falar, por exemplo, em call center. Se for um ativo, ele precisa ser alguém que tenha, vamos dizer assim, sangue nos olhos. Tubarão? Ele precisa ser um tubarão para fazer a venda acontecer. Então ele precisa ser ou sanguíneo ou colérico. Concorda? Já se ele for um melancólico ou um fleumático, ele não consegue desempenhar vendas. Ele vai ter que ficar no backstage, digamos assim. Ele vai ter que atender alguém que está ligando, ele vai ter que cuidar de uma área que não essa área de vendas, digamos assim, porque ele não vai desempenhar bem esse papel de venda. Não quer dizer que se ele não for treinado, que ele não desempenhe. Mas em primeiro momento, se a habilidade inata dele... Exatamente. Se a empresa contratar uma pessoa que tem um desses temperamentos para um determinado setor da empresa e o temperamento não for de acordo, é um tiro no pé dela para a empresa dela. E isso tem como alinhar, né? É só ajustar, né? Com toda certeza. Por isso que às vezes a pessoa... Que nem vamos falar de um líder. Muitas empresas, elas simplesmente colocam um vendedor como líder, porque ele vendia. Uhum. Ele é um tubarão, fleumático, né? Não, fleumático não. É um colérico ou um sanguíneo. Isso. Ele é um colérico ou um sanguíneo. Uma pessoa que vai pra cima, ela faz o negócio acontecer. Certo? Só que ela atinge as metas, ela tem um bom ganho. Ela representa números importantes. E a empresa vê isso, ela elege ele como um líder. Uhum. Só que aí, essa pessoa, ela não tem a questão dos humanos. Pois é. Que daí sai totalmente fora do controle. Uhum. E aí entra os conflitos, que se geram os chefes. É isso? Muito diferente. É que um líder, as pessoas entendem muito mal o que é ser um líder. E é bem bacana falar disso, porque nós temos um treinamento de liderança, né? Liderança e equipe. Então, como nós treinamos líderes, o que acontece com o líder? A maioria dos líderes, eles entram
para um setor de liderança na empresa justamente pelo desempenho deles. Beleza, eu acho que tá certo entrar pelo desempenho. Só que muitos desses líderes, principalmente pós-pandemia agora, estamos tendo uma lacuna, a gente está tendo um gap de liderança porque as pessoas não querem ser líderes, não querem assumir papéis de liderança. Escassez de liderança. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão com medo. De lidar com o humano. Não estão preparadas. E aí precisa entrar um treinamento. Você precisa mudar o comportamental desses líderes para que eles possam ser líderes. Mas como ser líder? O líder não é apenas aquele que dá ordens. O líder, ele ensina, ele pega na mão, ele te leva até o local onde você precisa chegar. Ele mata no peito todas as dificuldades. Ele engaja a equipe. Ele mostra como deve ser feito. O líder, ele chama a atenção no particular e elogia na frente de todos. O que é muito difícil. A gente vê N empresas aí onde tem reunião e se descasca todo mundo. E quem aprende com isso? Ninguém. Muito pelo contrário, isso faz as pessoas passarem vergonha, né? Então, assim, o líder é esse. Que ele está pronto para tudo e ele ensina, antes de mais nada. E o melhor líder é aquele que não tem medo de perder a liderança. Muito pelo contrário, ele quer ser um formador de líderes. Exatamente, porque tem essa questão, né? Se eu preparo essa pessoa que está abaixo de mim para ser um líder, ela pode tomar o meu lugar. É um pensamento totalmente antiquado, ultrapassado. Hoje o pensamento dos grandes líderes, das grandes empresas é o seguinte: eu preciso formar pessoas de alta capacidade para elas desempenharem o papel delas onde elas estiverem. E quando elas desempenham esse papel, se elas se sentem bem trabalhando comigo, elas vão permanecer. E outra coisa, se elas não permanecerem, é porque elas precisam ir mesmo e voar. Você sabe o que eu gosto de lembrar? Eu trabalhei por muito tempo dentro do Bradesco. E eu entrei trabalhar numa agenciazinha, eu não vou citar o nome aqui, até porque não tem motivos, mas eu entrei trabalhar numa corretora de seguros que prestava serviço dentro do Bradesco, ok? E eu entrei numa agência que não vendia absolutamente nada. No primeiro mês que eu entrei nessa agência, eu vendi 50 apólices. Num único mês, que foi tipo um recorde assim, que provavelmente deve estar até hoje, porque as pessoas não vendiam lá, não é uma agência que vendia. O dono da corretora de seguros, ele chegou para mim e falou o seguinte: Anderson, vai fazer a sua formação em corretor de seguros e vai ter o seu próprio negócio. Eu abro as portas para você trabalhar aqui, que foi o que aconteceu. Você não precisa trabalhar para mim o resto da sua vida. Você tem competência para você ter a sua própria empresa. Você quer um exemplo melhor do que isso? Não tem. Você precisa treinar pessoas e mostrar para elas que quando elas têm competências, elas precisam voar. Não tem que ter medo delas voarem. Muito pelo contrário, eu tenho que ser um apoio para elas voarem. O grande líder precisa ser aquele que incentiva os seus liderados a voar. Uma coisa que eu vejo, a questão da dificuldade das empresas entenderem realmente quão importante é você desenvolver o autoconhecimento, as habilidades na sua equipe e tudo mais. Por que você acha que tem essa dificuldade? Porque a gente fala, às vezes, de treinamento. As empresas, elas até aplicam treinamento, mas dentro do quê? Do operacional, né? Isso é muito comum. Mas o treinamento, quando a gente fala do desenvolvimento humano, elas têm essa resistência. Você acha que é uma questão cultural? Eu acho que é um pouco de falta de conhecimento ainda, Rose. Assim, as empresas, elas entendem de treinamento, tanto que a gente vê muito treinamento online. Mas nós temos conversas com muitos empresários aí que dizem que o online não é a mesma coisa que é o que nós fazemos no presencial. Acontece também que muitas empresas têm aquela mistificação, digamos assim, de que o treinamento é muito caro, né? Então, não vou treinar, porque vai me sair muito caro, e volta para aquele outro papo, que essa pessoa que eu treinar, que eu capacitar, ela mais cedo ou mais tarde ela vai sair da empresa, vai me deixar na mão. Então, muitos empresários têm esses dois medos, ou mistifica achando que é muito caro, ou ele tem medo de treinar alguém para ser bom naquilo que faz, e essa pessoa deixar você. E aí, eu quero só fazer
um ponto de inflexão aqui, que é o seguinte. Você gosta de basquete? Eu gosto muito de basquete. Então eu conheço alguns times de basquete e eu vou falar sobre treinamento. E a maioria das coisas que nós fazemos na nossa vida, ela acontece nos bastidores. Não na frente do palco. Primeiro nos bastidores. Tem um jogador chamado Stephen Curry. Eu vi essa história e eu amei essa história e eu gosto de contar essa história para todo mundo. Stephen Curry é o maior cestinha da linha dos 3 metros, da linha de 3, melhor dizendo, dos Estados Unidos. Ele joga no Golden State Warriors há sei lá quantos anos. Mas olha só, todos os dias eles treinam. E o Stephen, ele faz 500 arremessos por dia da linha dos 3. 500 arremessos por dia. Se você multiplicar por 7, que é a semana, ele faz 3.500 arremessos toda semana. Por mês, ele faz 14 mil arremessos todos os meses. Por ano, ele faz 168 mil arremessos todos os anos. Ele já está na NBA há 15 anos, ou seja, ele fez mais de 2.450.000 arremessos da linha de 3. Ele tem uma média de 30 a 40 pontos por partida. Isso quer dizer que ele arremessou 10 lances. O que eu quero dizer com isso? Que o bastidor dele é muito forte. Se você quer ser forte, faça o seu bastidor forte. Entende que você precisa treinar o máximo que você puder para na hora do jogo, na hora do vamos ver, você está capacitado? O Curry, ele arremessa bolas faltando 0,01 segundo para cair o tempo, acabar o jogo, e ele acerta. Ele está preparado para aquele momento. Ele tem força psicológica para fazer aquele arremesso. A pressão do último momento. Ele não sente pressão. Uhum. Sabe por quê? Porque ele arremessa 500 bolas por dia. Ele está preparado. Ele faz do bastidor dele o melhor momento dele para chegar na hora do jogo, ele não sentir pressão. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos falando de treinamento. Se você quer que o seu... como que a gente pode falar? Time. Que a sua equipe, que seu time seja preparado. Façam com que eles passem por treinamentos. Que eles se aperfeiçoem no que eles são. E se eles forem bons, igual o Curry eles vão permanecer, porque o Curry está no mesmo time há sei lá quantos anos. Quando você se sente bem, quando você é bem tratado... pertencente, quando você né? se sente pertencente, essa é a palavra. Pertencimento. Para você permanecer numa empresa, não é apenas o treinamento. Você falou a palavra-chave para o mundo de hoje. Você precisa se sentir pertencente. E quando você se sente pertencente, dificilmente você sai de uma empresa. Até porque hoje as pessoas estão com valores diferentes. O pós-pandemia trouxe isso, né? As pessoas, elas dão mais valor pro tempo de vida, o tempo que elas estão com a família. Elas dão mais importância à qualidade de vida delas. E se elas estão num ambiente que é tóxico, abusivo, que não vê o funcionário como um número. A gente sabe que existe um número ali, mas atrás desse número tem um ser humano, ou na frente desse número tem um ser humano. Ela vai se sentir valorizada. Ela vai entender que é importante, sim, ela acordar de manhã, ir até o trabalho dela, desenvolver da melhor forma a função que foi a ela confiada. Né? Você sabe que eu tenho uma palestra chamada Ikigai. E aí, onde eu quero entrar com isso? Porque quando a gente fala sobre Ikigai para empresas, eu gosto muito de falar sobre fluxo. O japonês... o povo oriental, ele ama falar sobre Ikigai, né? E sobre fluxo, porque o que é o fluxo? Quando você entra no fluxo trabalhando, você faz as coisas intencionalmente com amor. Você para de pensar, eu estou colocando 100 parafusos aqui, mas eu vou fazer... Ou no domingo à noite fica triste porque a segunda-feira começa e está lá na depressão então porque tem que começar a semana. Isso é um mal do nosso lado aqui, tá? O povo oriental ele não passa por isso. Aí, quando você fala de fluxo, o que eu digo para as pessoas quando eu estou falando de Ikigai? Ikigai é propósito. Primeiro de tudo é você fazer... o Ikigai é aquilo que te faz levantar da cama todos os dias. Não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas é aquilo que te dá tesão. Que te tira da cama mesmo, que faz você levantar para fazer. Ok? Então,
Se você faz aquilo que você ama, geralmente você vai fazer muito bem feito. Mas quando você faz aquilo que você ama e você liga isso no fluxo, ou seja, você faz com todo o seu amor, seja a parafusar uma roda, seja o que for, você vai fazer aquilo com tanto amor que aquilo vai ser perfeito. Então tudo que você fizer, coloque o máximo de amor possível. Digamos com prazer. Assim, com prazer. Use, seja parafusar uma roda, seja encher um pneu de um Por mais carro. simples que seja a função, aparentemente. Por mais simples que seja a função. Se você fizer com amor, isso vai te trazer um retorno muito maior, porque as pessoas vão te observar. Você está sempre sendo observado. E na medida que você é observado, as pessoas veem em você capacidades que às vezes nem você sabe. E elas vão te olhar e isso vai te atrair. Isso seria uma proatividade também? Com toda certeza. Ser proativo é você estar dentro do teu Ikigai, digamos assim, dentro do seu propósito. E fazer com amor entra na questão da frequência e vibração, né? Frequência. Você começa a atrair aquilo que faça sentido para você chegar no seu propósito. Às vezes a pessoa fala assim, tá, mas eu estou nessa determinada empresa, fazendo parafuso, por exemplo. O que isso tem a ver com o meu propósito? Tudo. Porque você está ali, dedicando o seu dia, você vai ter o seu salário, o seu pagamento, porque você fez com amor. Esse seu salário você vai poder alimentar sua família, alimentar seus filhos, de repente trocar de carro, construir sua casa, comprar sua roupa, passear. Então tem tudo a ver. De repente vai te ajudar com a sua faculdade, estudar, evoluir. Tem a ver com a construção do seu ser também. Porque a gente pode parar para pensar o seguinte. Por que os judeus eles enriquecem tão rapidamente? Os judeus eles são bem diferentes. Por quê? Porque eles não colocam o dinheiro em primeiro lugar. Não. Né? Tudo bem que eles enriquecem, mas o dinheiro não vem em primeiro lugar. E você sabe uma coisa que eles fazem que é maravilhosa? Se eles precisam aprender algum ofício, eles trabalham de graça. De graça. Até eles aprenderem e ficarem excelentes no negócio. Quando que nós que eu digo, o Brasil de uma forma geral, ou talvez todo... Vamos falar do nosso povo. Todo o nosso povo aqui. Quando que um de nós vai parar para pensar em trabalhar de graça? Vai querer aprender um ofício? Porque esse trabalho se torna uma faculdade. Você poderia estar pagando para estar se formando. Na verdade, não. Você está aprendendo na prática como fazer. Os judeus pensam assim. Sim, eles aprendem e depois que aprendem, aí eles vão ganhar dinheiro com isso. Demais. Eles vão fazer dinheiro com isso. Porque eles aprendem todas as nuances do negócio até dominarem e poderem aí sim ser artista daquilo que eles estão fazendo. Nós precisamos aprender com eles. Sim. E essa questão de desenvolvimento, de treinamento e tudo mais, a crença limitante do colaborador da empresa limita os resultados dela? Com toda certeza. Vamos pensar o seguinte... Se eu dou uma meta que tem que vender, sei lá, 100 mil reais no mês. Vamos pensar o seguinte, ainda dentro disso, olha só. Vamos pensar que um cara, ele teve uma noite péssima com a esposa dele. Ele descobriu... Ou ela descobriu que ele traía, ou ela traía, ou não precisa nem ser isso. Uma doença. Alguma coisa nesse sentido. Uma doença ainda é mais pesado, mas vamos pensar assim em algo nesse sentido de uma traição ou algo parecido. Ele vai voltar para o trabalho com uma meta nas costas, ele não vai cumprir essa meta. Ele não vai dar conta. Mas o porquê que ele não vai cumprir? É porque ele não tem as ferramentas necessárias para cumprir, certo? Porque ele não tem o embasamento, não só teórico, porque como nós não treinamos apenas teoricamente, nós fazemos a vivência. Nós temos a vivência e aí é um diferencial muito grande do nosso treinamento. Porque é bom a gente também puxar um gancho agora para dizer o seguinte, a maioria das pessoas que nós conversamos quando nós falamos de treinamento não entendem exatamente o que é o nosso treinamento. Não. Porque as pessoas falam, eu tenho um palestrante, eu já vi fulano de tal, eu já vi isso. Não, não é isso. O nosso treinamento é 100% vivencial. 100% vivência. Então, nós ensinamos... E aí, nós podemos falar o seguinte. Você sabe que treinamento teórico, a pessoa grava 5% do teórico. Quando é prático e quando é vivencial, são 85% de armazenação. É a terapia Gestalt. Nós temos tudo isso. E
tudo isso junto faz com que a pessoa absorva o conhecimento. Só que daí eu quero voltar lá no exemplo que eu estava te dando para fechar esse gancho. Quando a pessoa está preparada mentalmente e emocionalmente, pode cair o mundo do lado dela e ela vai desempenhar bem a função dela. Ou seja, se você tem uma empresa e você tem um quadro de funcionários preparados mentalmente, o mundo pode cair ao lado da sua empresa e ela vai continuar sendo um oceano. Muito bom. E isso na questão do colaborador. Mas a liderança, ela também tem que ter esse olhar de entender que, de repente, a pessoa chegou ali em um momento, porque ela pode estar ali desempenhando, mas o corpo fala. Sem dúvida. O corpo dela vai estar gritando que alguma coisa está passando de uma forma interna que está fazendo ela, né, tá comunicando ali. A liderança, ela precisa ter esse olhar. Com certeza. Saber acolher essa pessoa. A gente sempre fala sobre a liderança humanizada, né? Você precisa entender. Você precisa se colocar no lugar daquela pessoa. Não é ser bobinho. Porque a gente sabe que muita gente hoje não está comprometida com o trabalho, vivem inventando os atestados e mais. Não é ser bobinho, mas você entende, quando você conhece o teu quadro funcional, você entende quem são as pessoas que trabalham com você e quando estão precisando de verdade. Então, a liderança tem um papel ainda maior porque ela precisa observar essas situações que acontecem e ela precisa estar preparada para isso. O que, de novo, a maioria não está. E entra o treinamento dentro disso. Para ter essa sensibilidade do humano. Essa sensibilidade. E é por isso que é legal a gente falar que nós não temos um treinamento só para o chão de fábrica. Nós temos um treinamento para chão de fábrica, nós temos um treinamento para líderes, né? Nós temos um treinamento para diretoria. Enfim, para cada setor da empresa é necessário você trabalhar de uma forma específica, porque você concorda, de acordo com a necessidade. Exatamente. Você concorda que não tem como você treinar uma diretoria da mesma forma que você treina um time de vendas? Não tem. São coisas totalmente diferentes que precisam ser olhadas de maneira diferente. E isso é muito importante a gente falar, porque quando nós fazemos a avaliação da empresa para como nós vamos fazer o treinamento para essa empresa, falando agora especificamente de empresas, nós fazemos o melhor treinamento possível para aquele grupo de pessoas que vão ser treinadas. Não é assim, como a gente... mas é sempre o mesmo treinamento. Não. Nós temos muitos recursos e se você participar com a gente hoje de um treinamento, quando você participar amanhã vai ser outro. Cada vivência é diferente. Uma vivência diferente. Cada situação é diferente. Agora, dentro disso, você, assim como eu, é treinador comportamental de alto impacto, também é hipnoterapeuta, coach em vendas de alta performance. A hipnose. Como a hipnose mudou a sua vida? Eu odeio a hipnose. Como a hipnose trouxe... A hipnose é algo místico? O que é? Explica para o pessoal o que é hipnose. Essa hipnose. O que é essa hipnose? Gente, a hipnose é maravilhosa. Também tenho que agradecer o Roberto Botelho, que foi o nosso professor do nosso primeiro curso de hipnose, né? E contato com a hipnose. Muita gente mistifica a hipnose também, né? Acha que a hipnose é algo... Vai pro lado espiritual, porque hipnos que é do deus do sono. Do sono e tal. Eu costumo dizer assim que a hipnose não tem nada disso. A hipnose a gente pode estar hipnotizado agora. Nós estamos em rapport, nós estamos fazendo coisas que nos hipnotiza. Então, a hipnose ela vem a todo momento na nossa vida. Você sabe que eu me deparei com uma situação que eu observei assim, que às vezes a gente fala, alguém fala com você e você tá lá no celular. E você nem presta atenção no que a pessoa que está do seu lado está falando. Você está em transe. E as pessoas, elas não sabem disso. Não sabem. O bacana da hipnose é isso. Que nós que entendemos um pouco de hipnose, porque não adianta também a gente falar que somos os suprassumos da hipnose, porque nós somos, mas é gostoso lidar com a hipnose. E o legal de ver exatamente é isso. Ontem eu estava falando, acho que com você, sobre como
legal ver a percepção das pessoas que não sabem o que é a hipnose quando começam uma sessão de hipnose. Porque elas entram de uma forma e no mesmo momento, quando tá terminando a sessão, elas já são outra pessoa. Consegue ver no físico, né? No olho, no rosto da pessoa que mudou o semblante. Sim. Mas tá, você não é, você fala, eu não sou expert de hipnose, mas você tem resultados incríveis com a hipnose que eu sei com pessoas que você atende. Relata esses resultados. Vários resultados. Até da minha mãe, que foi online, a 600 quilômetros de distância. Relata. Então, eu gosto de... Você sabe que eu comecei a atender hipnose por tua causa, né? Sim. Por mais que eu amasse a hipnose, por que eu fiz a hipnose no primeiro momento? Para ser material, para ser ferramenta, para nós utilizarmos no treinamento. Era para isso. Eu não gostaria de atender. Naquele momento eu não queria atender pessoas. Mas aí, a primeira pessoa que eu atendi realmente foi sua mãe. Foi minha mãe. E o que é legal falar no atendimento dela foi que ela tinha um diagnóstico de que ela estava perdendo a audição e não voltaria mais a ouvir. Esse era o diagnóstico, inclusive com exames e tudo. Aí eu falei para ela, isso está muito com cara de emocional, que a gente pode tratar e a gente pode cuidar. Se você quiser, até você que insistiu nisso, né? Aí nós tratamos. E realmente ela... Ela tinha um zumbido no ouvido e ela estava perdendo a audição do ouvido direito. Aí com a sua hipnose, fez 4 sessões com ela. 4 sessões ela recuperou a audição, perdeu o zumbido do ouvido e tá lá. Feliz da vida, conseguindo dormir. Ela não conseguia dormir porque ela falava que era como se fosse um barulho de panela de pressão na cabeça dia e noite. Acordava com o barulho, dormia com o barulho e hoje ela... Então, tem muitos casos assim de sucesso. Eu até falava para uma pessoa que ninguém até hoje me falou que não teve sucesso com as nossas hipnoses, né? Mas então, assim, são casos de sucesso que eu vejo que não é o Anderson em si que está fazendo isso, né? Mas a hipnose Você é só a é o ferramenta. É a ferramenta para ajudar a pessoa É a naquele PNL momento. junto com a hipnose são as ferramentas que fazem com que as pessoas melhorem. A gente fala às vezes, né, pra pessoa, eu vou fazer uma sessão. Uma sessão ajuda? Ajuda. Mas é mais profundo e bem melhor a pessoa fazer bem mais de uma sessão. Então, na verdade, as pessoas convencionaram que o ideal seria 4 sessões. Porque senão depois a pessoa ela tem o primeiro momento, a primeira experiência que vai ser boa, vai ser interessante, só que ela não vai dar continuidade. E aí ela fala que a hipnose não serve. Na verdade, não é que a hipnose não sirva, é que ela não se permitiu experimentar mais. Porque assim, existe... Você dá comandos. A hipnose funciona com comandos e a sua mente, ela não entende o que é exatamente... Você sabe disso, né? A nossa mente, ela não sabe o que é verdade ou é mentira. Ela não lida... O que é passado o que é futuro. Ela não lida com essas situações da mesma forma que nós lidamos. Então, quando você... lança alguma coisa, quando você insere alguma coisa na mente da pessoa, ela vai entender aquilo como verdade. E no primeiro momento ela já vai ter uma reação de que vai ser benéfica. Obviamente que você precisa aprofundar isso para que... Vamos pensar assim numa pessoa que fuma. Você faz uma sessão, 2 sessões, a pessoa já vai sentir uma diferença. Mas precisa ser aprofundado de tal maneira que ela não volte mais a fumar. E é perfeitamente possível fazer isso. Inclusive, você tem um case de sucesso. Eu tenho case na de questão sucesso do cigarro. também. Tenho case de sucesso com tirar carteira de motorista. Habilitação, que a pessoa vai fazer o exame, fica nervosa no Detran e não consegue passar. Ela sabe, mas não consegue passar porque o emocional dela fala mais alto. A hipnose, você já resolveu problemas com a hipnose através... Tenho alguns cases de sucesso, isso é legal. Claro que para nós é muito bom, infla o nosso interior, né? Você fala, puxa, que bom, eu tô fazendo Ajudei bem feito. Alguém. Mas o meu maior sentimento, você que acompanha, é bem esse, né? É de um dever cumprido. Dever cumprido, um ano. E isso me dá muita vontade de fazer, de atender pessoas. Como eu sempre digo, o meu trabalho principal não é a hipnose, mas eu amo a hipnose e quando vem alguém querendo ajuda, eu não consigo dizer não. E o bom da hipnose é que existe as pessoas pensam, mas onde você atende? Eu quero presencial.
eu vou te né? falar o seguinte, o presencial é bom? É, sem dúvida nenhuma. A gente não pode perder esse poder do presencial, né? Mas o mesmo efeito que tem no presencial, eu garanto 100% no online. Agora, uns mitos, né? As pessoas às vezes têm mitos na questão assim, eu vou dormir, não vou acordar mais, e se eu fazer uma regressão e eu não conseguir voltar? Essas questões assim, é verdade? Não, de jeito nenhum. Você fica sempre atento em tudo que está acontecendo na hipnose. Existem tantos mitos. Por exemplo, não tem gente que diz assim, não dá para hipnotizar pessoas que riem o tempo todo? Uhum. E você já me acompanhou hipnotizando uma pessoa que ria o tempo todo e eu utilizei o riso dela para ela se hipnotizar. E aconteceu o que precisava acontecer. E depois ela voltou normalmente. Na verdade, a grande maioria das coisas que falam sobre hipnose, elas são mito. Dê um exemplo de hipnose que a pessoa se entra em transe assim, naturalmente, mas ela não sabe. Na casa... Por exemplo, quando você está ouvindo música, você entra no transe sem perceber. Você colocou o fone de ouvido. Você não precisa estar nem parado, tá? Pensa você andando numa bicicleta. Coloca os fones de ouvido. Consegue pensar comigo agora? Você que está me ouvindo? Você está em pé na frente da sua porta, da sua casa, e você está saindo para andar de bicicleta. Você põe os fones de ouvido. Você sintoniza na música que você mais gosta. Coloca no volume que você gosta, se dirige até a bicicleta e começa a pedalar. Se você, do teu trajeto, for próxima ao Parque Barigui, por exemplo, você consegue se enxergar chegando no Parque Barigui. Você consegue sentir em você o ar batendo no seu rosto, o som da música tomando conta de todo o teu ser. Você vê pessoas correndo no parque. Você consegue enxergar até uma pessoa caindo do patins que estava andando ao seu lado. Você vê essas pessoas. E você começa a sentir todo o prazer que é andar de bicicleta no parque, ouvindo a música que você mais gosta. Se você ouviu tudo isso que eu falei e sentiu tudo que eu falei, você acabou de passar por uma hipnose. Simples assim. E bem simples. Tranquilamente. É muito simples. E muito poderoso ao mesmo tempo, muito né? Poderoso. Falando de hipnose, né? Tem algo que você também faz muito bem feito, que eu sei. Sexo? Não vai falar pra ninguém. Ai, meu Deus, nessa hora... Não, ainda não! Eu posso confirmar isso, não, gente. Para. Ainda bem que não está ao vivo. Vou baixar o som aqui. Mapa milionário. Ok. Mapa milionário, fazer negócios, oportunidades de negócio, de empreendimento, de poder ver oportunidade num lugar que às vezes é o deserto. Sabe a questão dos espias que vai lá para a terra, alguns veem a terra, não valoriza, o outro vai lá e vê que tem potencial aquele negócio? Você tem isso, que eu sei muito bem. Claro, é nato de você isso. Mas tem a mentoria Mapa Milionário. O que é a mentoria Mapa Milionário? Então, o Mapa Milionário é um destravar do milhão na sua mente, né? Para eu falar sobre isso, eu preciso falar do quão empreendedor eu gosto de ser. Eu comecei a trabalhar com vendas com 8 anos de idade. Eu não vou contar toda a história, gente. Não tem como contar toda a história. Se vocês querem toda a história, vocês precisam comprar o Papel Carbono, que é o nome do meu livro, que é onde eu falo sobre gatilhos mentais e como foi a minha história de vendas. Com 8 anos eu me vi vendedor porque meu pai sumiu e minha mãe ganhou da prefeitura, melhor dizendo, uma barraquinha de vendedor ambulante. Num determinado dia da vida da minha mãe, ela falou: eu preciso sair daqui para ir comprar umas mercadorias. Eu vou te deixar sozinho aqui. Daí eu falei assim: mãe, eu não consigo, medo. Ai, você sabe como que é criança, né? Ficar sozinho e tal. Aí ela falou: não, você precisa ficar, eu preciso fazer isso. Gente, minha mãe saiu e eu fiquei sozinho lá naquela barraca. Aí nisso chegou uma cliente querendo comprar uma bolsa. Aí a bolsa era R$10.
Tô falando a valores de hoje, tá? Naquela época eu acho que era cruzeiro, cruzado, eu não lembro, gente. Desculpa, mas eu não vou lembrar. Aí, ao invés de eu falar 10, eu falei 15. Eu falei, essa bolsa custa R$15. 5 a mais. 5 a mais. Aí fiz todo e vendi. Chegou uma outra mulher querendo comprar uma corrente. Eu vendi com mais R$5. E o que eu percebi? Todas as vendas que eu fazia a mais, eu pegava o dinheiro para mim. Era meu. Eu não dava para minha mãe. Eu simplesmente vendia. Nesse momento, eu descobri o poder da venda. Então, eu amava falar para minha mãe, pode sair, eu cuido sozinho, não tem problema. E eu ganhava praticamente a mesma coisa. Obviamente não já com 8 anos mais, mas, né? Mas assim, eu comprava todas as minhas roupas, eu comprava os meus tênis, eu não dependia em nada da minha Com mãe. 8 anos, a independência financeira 9 chegou. para 10 anos. Eu gosto sempre de citar o seguinte, quem é da minha época vai lembrar do M2000. M2000 era um tênis que tinha uma língua amarela desse tamanho, que todas as pessoas Era queriam moda. ter e ninguém conseguia. Eu comprei o meu tênis sozinho, sem ajudar de ninguém. Então, naquela época eu descobri como vender. E eu gosto sempre de citar também um episódio que nós saímos para... Minha mãe fazia romaria. Para aumentar também o dinheiro, né? Ela fazia romaria. E aí, para ir para romaria, ela ia até o Paraguai fazer compras de mercadorias para ir para romaria. Numa dessas idas, fui com ela até o Paraguai e eu comprei 200 relógios. E nós íamos para uma cidade chamada Maruí, lá em Santa Catarina, para fazer uma romaria lá nessa cidade. A festa era sexta, a romaria, né, melhor dizendo, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira eu cheguei e na sexta mesmo eu vendi os 200 relógios. Na sexta. Como que eu vendi esses relógios? Eu tive uma ideia. Eu peguei um balde com água e eu mergulhava todos os relógios dentro do balde com água. E se o relógio estragasse, o cliente não precisava pagar. Então, eu já usava gatilhos mentais sem saber o que eram gatilhos mentais. Então, os meus clientes, eu vendi todos. Só que naquela época, como criança, você entende, eu não tinha cabeça. Do mesmo jeito que eu vendi os 200 relógios, eu gastei todo o dinheiro. Os 200. Exatamente. Não tinha a mínima cabeça de guardar, né? Mas isso me ajudou a entender de vendas. Depois eu fui trabalhar no banco, né, como eu te falei, e ajudei centenas de pessoas a enriquecer. E por isso hoje eu posso falar do Mapa Milionário, porque o Mapa Milionário nada mais é do que ensinar as pessoas que você pode do zero, sem nada, absolutamente nada, você pode se tornar um milionário. Como? Mudando a tua mentalidade, trabalhando no teu recipiente. A maioria das pessoas entendem, aliás, não sei se eu posso dizer assim, vou mudar só essa frase. A maioria das pessoas vem com um mapa de vida, porque elas ouvem os pais falarem, elas ouvem as pessoas falarem de como funciona o dinheiro. Então você tem um modelo de dinheiro, de sucesso. Só que esse modelo, geralmente é um modelo muito pequeno. E geralmente eu comparo a nossa mente a uma caixa de ferramentas. Se você tem uma caixa de ferramentas pequena e você quer colocar muitas ferramentas, não vai caber. Não vai caber. Não vai caber. Agora, se você expande essa caixa de ferramentas, você consegue colocar mais ferramentas. Uhum. E à medida que você faz com que essa caixa de ferramentas cresça, você faz com que mais ferramentas caibam dentro da sua caixa de ferramentas. Maiores. E o que são essas ferramentas? São as capacidades, os estudos, tudo que envolve o seu entendimento de como é o dinheiro. Como lidar com dinheiro. Como lidar com o dinheiro. Seria por isso que muitas pessoas, elas até conseguem acessar o dinheiro e depois perdem. Porque a capacidade da caixa dela é muito pequena. Ou então, a gente pode pensar numa caixa d'água furada. Quanto o dinheiro entra, mas do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Porque tem muitos buracos. E isso são drives que são absorvidos por nós na nossa infância. É como nós ouvimos falar sobre o dinheiro. Aquilo que os nossos pais falavam. Pensa comigo. Se for para você dar um exemplo agora para mim, do primeiro momento que entrava dinheiro na tua casa, como que era? Estressante. Estressante. Demais.
Então, quando você pensa em dinheiro hoje, graças a Deus não mais, mas quando você pensava em dinheiro agora na tua fase adulta, porque, assim, estressante. Porque a minha experiência com o dinheiro, né, você deve ficar feliz. Nossa, eu tô recebendo meu salário, né, o fruto do meu trabalho, que legal. Mas esses momentos não eram legais na minha casa, na minha infância, porque causava muita discórdia, muita briga por causa da conta que tinha que pagar, porque não iria sobrar dinheiro e tudo mais. Então, eu ter o dinheiro, me associava ao desgaste, aquele estresse e tudo mais. Então, muitas vezes, hoje eu percebo que quando eu ia acessar a energia do dinheiro, eu dava um jeito de me sabotar, de não ter o dinheiro, porque ter o dinheiro me trazia aquela lembrança das brigas. E são formas de aprendizado, porque como que a gente aprende na nossa infância? Ou por forte impacto emocional, e isso não só na infância, em qualquer momento, ou por exemplos, daí na infância a gente aprende muito por exemplos, ou verbalizando, conversando, ouvindo o que os nossos pais diziam. E a gente pode falar claramente, quer ver? Se eu falar para você que rico não vai para o céu, é uma verdade ou uma mentira? É uma mentira. É uma mentira, mas era muito falada, concorda? Principalmente em meios religiosos. Então isso fica... como uma verdade. Como uma verdade, é um drive. E eu não vou querer ser rica porque eu não quero ir pro inferno. Exatamente. Tinha gente que falava assim, é mais fácil um camelo passar do que um rico entrar no reino dos céus. Você lembra disso? Uhum. Eu quero ir pro céu, então eu não vou ficar rica. Você tá entendendo que... eu vou me sabotar em todo o tempo. Essa parte da nossa vida... nós fomos programados. A nossa programação mental foi para nos afastar do dinheiro. O dinheiro não presta, o dinheiro é sujo, dinheiro não vale nada. Eu nunca vi um rico bom. E é uma grande mentira. Se a pessoa fica rica, já leva pro tipo, deve estar fazendo alguma coisa errada. Deve estar roubando, passando a perna em alguém. Uma grande mentira. As pessoas não sabem lidar com o dinheiro, não foram bem ensinadas a lidar com o dinheiro e passaram aquilo que elas tinham. Entregaram aquilo que elas tinham. Só que o maior problema é esse. Elas programaram a sua mente para não gostar do dinheiro. Muitas pessoas hoje, Rose, elas falam assim, eu quero ser milionária. Eu quero ser rico. É mentira. É só de boca. Porque o inconsciente diz pra ela que ela não pode. Diz que ela não pode. E ela nunca vai poder, enquanto ela não desbloquear. Então, no Mapa Milionário, o que eu faço? Eu ensino 17 drivers poderosíssimos para substituir drivers antigos. Para que você tenha a mente do milionário. Tudo o que você quiser, você pode. Você sabe uma das primícias, um dos princípios da mentalidade milionária, que eu acho fortíssimo, é a autorresponsabilidade. É você dizer o seguinte, vai dar certo, porque eu vou fazer. Geralmente, quem tem uma mentalidade pobre, não que seja pobre, mas eu estou dizendo alguém que tem uma mentalidade pobre. Estado de espírito. É um estado. Ele vai dizer o seguinte, vamos torcer para dar certo. Ou dizendo assim, se Deus quiser vai dar certo. Joga a responsabilidade. Responsabilidade sempre para os outros. A autorresponsabilidade da minha mente milionária diz o seguinte, esse negócio aqui vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Eu tô aqui e eu vou fazer dar certo. Olha como é poderoso isso. Existe uma grande diferença entre o pensamento poderoso e o pensamento otimista, sabe? Muita diferença. O pensamento poderoso é você criar, com toda a força sua, fazer com que aconteça aquilo. Não apenas falar assim, vai dar certo. Gente, se você falar, vai dar certo, tomara que dê certo, a grande maioria das vezes não dá. Já está arrebentado, a grande maioria das vezes vai dar errado. Por isso que a gente tem que acessar, ser antes de ter. Você tem que criar. É o co-criar. Você tem que criar. O Hélio Couto diz que se você pensar em alguma coisa durante 18 segundos, poderosamente... É a sua realidade. Ela vai virar realidade. Então, tudo que nós quisermos está ao nosso alcance. E nós podemos falar muito bem disso, porque tudo... o legal de conversar aqui, tá fazendo esse bate-papo com a Rô, é porque a gente pode trocar essas informações também. Você pode ver que tudo que nós temos feito tem levado a frequências maiores. Hoje foi uma prova disso. Uma prova. Tivemos uma experiência bem interessante. E isso só nos mostra que onde você está
você pode caminhar mais além se você tiver uma frequência definida. Não se abater diante das coisas. Uma das coisas que eu julgo mais forte na minha vida é a minha mentalidade. Depois que eu criei essa mentalidade, a gente já passou por sérios problemas, né? Que não vem ao caso, como aconteceu na pandemia, de perda de empresa e tudo mais. E estamos aqui, reconquistando tudo e chegando de novo ao 1 milhão. Como? Com um pensamento positivo. Não só um pensamento positivo, um pensamento poderoso. Exato. Aí a mentoria Mapa Milionário, ela é formada como? São encontros online? São encontros online. Nós temos 5 encontros online, onde nós vamos falar de princípios, nós vamos falar de declarações importantíssimas a serem feitas. Nós vamos ter questionários, tem 2 questionários que eu passo para você saber onde está hoje. Conseguir identificar as questões. Identificando onde está o seu dinheiro, aonde você está deixando, se você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, assim, a gente identifica e aí a gente encontra um norte para seguir. E ajuda a questão da administração? Com toda certeza. Por exemplo, como eu vou administrar, como que eu, com R$1.300, como que é o salário mínimo? Eu nem sei quanto está o salário mínimo. Eu acho que é 1.380, não tenho ideia. Como que uma pessoa com 1.380 que paga o aluguel, que tem filho e tudo mais, ela consegue fazer um mapa milionário e mudar essa realidade? É porque é o seguinte, o que nós dizemos sempre no mapa milionário e em todos os lugares onde com quem eu converso. Você precisa entender que vendendo a sua hora, porque a gente tem que entender o seguinte, qual é o nosso bem mais precioso? A vida. A nossa hora, o nosso tempo. Que é a nossa vida. Que é a nossa vida. O nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Se você se sujeita a entregar o teu bem mais precioso, que é o seu tempo, por R$1.380... No mês. Você concorda comigo que você está dando aquilo que você tem de melhor por praticamente nada, tá? Então, o que eu aconselho às pessoas? A sempre trabalhar por resultado. Como assim, Anderson? Eu trabalho por 1.380. Então tá. Faça uma parceria com a sua empresa para que, se você melhorar o resultado da sua empresa, você ganha um pouco a mais. Você ganha um plus. Vamos dizer o seguinte, eu ganho 1.380 para eu fazer X. Mas vamos dizer que eu faça X ao quadrado todos os meses. Eu posso fazer com o senhor me pague 30% a mais? Isso é um poder de negociação que a pessoa tem que ter com o patrão, com a empresa mesmo. Exatamente. E as pessoas, às vezes, elas têm medo de fazer esse tipo de negociação. Certeza. Mas não é que elas têm medo de fazer negociação. Elas têm medo de não produzir o resultado. O medo é não fazer. Se eu não tenho certeza que eu vou desempenhar um papel, é mais fácil eu ter um salário fixo ou eu ter um salário variável. Se eu não consigo fazer determinada coisa, eu vou trabalhar por um salário fixo, porque eu sei que vai ter todos os meses. Agora, se eu sei que a empresa está me pagando X para eu fazer esse negócio e eu falo que eu posso fazer 2X se me pagarem mais, por que não barganhar no negócio? Você precisa entender que a vida é resultado. Tudo é resultado. Você ser magro é resultado. Você ter cabelo é resultado. Você escolhe. Eu tô falando do cabelo porque eu tô escolhendo pôr cabelo agora, gente. Por isso. É resultado. Você ganhar mais é resultado. Você ser milionário é um resultado. Você escolhe ser. Você vai atrás. Agora, se você tem medo de chegar num resultado, você vai ficar no conforto do salário de 1.380. Concorda? E esse medo tá inconsciente. É inconsciente. E muitas vezes não, tá? Muitas vezes você não se sente capaz mesmo por não ter as ferramentas básicas na mão. Mas eu sempre vou dizer o seguinte, você quer ter bons resultados, quer chegar a ser um milionário, você precisa plantar. Como? Primeiro de tudo, se você tem salário fixo, barganhe para você ter uma porcentagem do teu salário variável. Ganhar sobre comissão. E depois disso, você precisa começar a fazer investimentos. E aí, dentro disso, eu ensino que você precisa se especializar em pelo menos um investimento na sua vida. Para se tornar uma renda passiva. Exatamente. E nós vamos chegar lá na frente na renda passiva. Mas que bom que você já falou. É exatamente isso. Eu ensino a você a se especializar em alguma coisa para você ter uma renda passiva. Aí você vai falar, Anderson, mas com 1.380 não dá. Gente, se você ganha R$1.380, você consegue fazer um acerto com
a sua chefia, com a sua empresa e consegue ter um variável, tudo que você tiver de variável você pode aplicar, você concorda comigo? Tudo que vier a mais você pode fazer de aplicação numa renda passiva. Então, tudo na vida você pode negociar. Tudo é negociável. E se você conseguir negociar, negocie. Se você conseguir abrir uma empresa para prestar serviço para essa empresa onde você está hoje, faça isso, porque aí você vai ganhar mais. Você começa a prestar serviço, automaticamente você começa a ganhar mais. E ganhando mais, você consegue dividir. Eu ensino lá no Mapa Milionário, Rose, que existem 6 contas de depósito, 6 contas diferentes para você guardar o seu dinheiro. Fazer a distribuição do dinheiro. Exatamente. Não é algo que eu possa falar aqui porque é do Mapa Milionário, então só mas dentro lá da dentro da mentoria que eu posso falar sobre isso. Mas lá eu digo como você fazer essa divisão do dinheiro e como ele vai retornar para você depois. Então é muito legal. Mas para você se tornar um milionário, só tem uma forma: tendo renda passiva. Você pode sair do zero, trabalhando de empregado, você pode sim se tornar um milionário, mas você precisa seguir algumas regras, que lá dentro do Mapa Milionário você vai conhecer todas elas. Show de bola. Cansou de... Uma pergunta só para o Anderson, sobre a hipnose, né? Okay. Eu vejo que quando a gente entra em estado de flow, que é aquele sentimento que você está fazendo algo que ama, que já não sente fome, frio, cansaço, aquele estado que você está fazendo que você ama, que você não sente mais nada, isso é um estado de hipnose. Sim, com toda certeza. E existem ferramentas assim no trabalho que, igual você falou, de se imaginar lá com a bicicleta, assim, que gatilhos que a gente pode puxar, por exemplo, para usar um foco no trabalho. Tem alguma coisa que te vem à mente agora que a gente possa usar? Voltada ao profissional. Sim, que pergunta bacana, né? O que acontece? Existem várias maneiras de você ter foco. Geralmente, eu gosto sempre de ensinar uma coisa que é bem simples e tem a ver com números. Quando você está ansioso, ou você está perdido, ou você precisa ter um foco, eu gosto de ensinar para as pessoas a fazer o seguinte. Isso serve no trabalho também para você focar. Você conta de 1 até 99 e você vai contar pulando de 3 em 3. Então você vai contar assim, 1, 4, 7 e pulando de 3 em 3. E quando você voltar, você volta de 2 em 2, do 100 até 1. E o que acontece? Isso faz com que a tua cabeça se obrigue a focar. Então, vamos dizer que você está todo perdido, precisando de alguma coisa. E quando você começa a contar dessa maneira, o seu cérebro ele entende, opa, eu preciso focar nisso aqui. Ele para automaticamente e te traz o foco. Então isso é bem bacana. Isso funciona em quase 100% dos casos. Contar, é muito pulando 3 em 3. E depois voltando de 2 em 2. Crescente. 3, 6, 9. 1, 4, 7, assim, 10, 13. Aí você volta do 99 para baixo, 97, 95. E é interessante esse detalhe, porque pelo menos para mim parece mais fácil contar 3, 6, 9, porque é algo que a gente usa mais. Agora 1, 5, 7, exige mais atenção. Exige mais atenção. 1, 4, 7. Você fica na. Exige uma grande atenção. Isso é bacana, porque o seu cérebro ele não está condicionado a isso. O nosso cérebro é preguiçoso, vamos falar a verdade, ele né? Não quer gastar energia. Então, tudo que for para economizar energia, ele vai cortar caminho. E quando você muda, quer ver? Foi bem bacana o Francisco falar sobre isso, porque agora eu posso também falar de uma coisa que eu acho bem bacana. Você percebe comigo, eu gosto sempre de andar por ruas diferentes? Sim, caminhos diferentes. Caminhos diferentes. Dirigindo ou andando a pé, eu tô sempre fazendo caminhos diferentes. Sabe por quê? Porque isso mantém o seu cérebro ativo. Sempre ele mudando. O teu cérebro nunca para. Porque se ele se acostuma, ele vai sempre fazer da mesma forma. Então, se você pode, por exemplo, eu não sei o caminho que o Francisco faz, mas vamos dizer o seguinte, quando ele está indo para a casa dele, se ele sempre está indo por uma rua, se ele começar a mudar, isso vai trazer uma oxigenação maior para o cérebro dele, vai começar a deixar o cérebro mais ligado, entendeu? E isso funciona muito, é muito bacana. Tem a ver também com concentração.
te ajuda bastante na concentração. Gostei. Então faz sentido que eu falo para as pessoas no relacionamento para superar términos que só o tempo ajuda, mas que se ela mudar os hábitos, Ou com a toda rua que ela vai certeza. pro trabalho, as músicas que ela ouvia... Que bacana isso, Com com toda móveis, certeza. mudar os móveis do local. Uhum. Fazer uma limpeza. Isso aí, um dia eu vou me convidar para o CafeCast, porque a gente conversa sobre isso. Muito bom. Seja bem-vindo no nosso podcast, Francisco. Não conhecer a voz da sombra. Muito bom. Então é isso. É isso. Encerrar aí o episódio. E se a pessoa quiser comprar a mentoria, só vamos finalizar aí, o que ela faz? Link na bio, Entra no Anderson Germano Treinador. no Tem Instagram. os links lá, né? É só entrar na minha bio e pesquisar lá. Tem outros treinamentos também. Tem o MVP que não deu pra falar agora. Tem muita coisa boa. E para a empresa a mesma coisa. Pode Mesma entrar coisa, em contato mesma na coisa. bio. Nós podemos ajudar muito você na sua empresa com treinamentos assim extremamente importantes para cada área da sua empresa. Inclusive com mentorias também para os diretores. Enfim, é só nos procurar lá que nós temos muito a oferecer. Tá bom? Conte com a gente. Gratidão, meu amor. Eu que agradeço Muito a você. obrigada. Até a próxima. Até logo.